Pessoal, está no ar mais um episódio do Raiz Forte, o podcast que fala sobre o que realmente sustenta a agricultura, o solo e tudo o que envolve o seu manejo. E hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental para quem pensa em produtividade com sustentabilidade, o uso de plantas de cobertura no manejo do solo. Essas plantas são grandes aliadas no controle da erosão, ajudando a proteger o solo contra o impacto direto da chuva, reduzindo o escoamento superficial e contribuindo para a infiltração da água. Sem falar nos outros benefícios, como a reciclagem de nutrientes, controle de plantas daninhas e o estímulo à vida no solo. Um recurso simples, mas com efeitos profundos no sistema produtivo. E para aprofundar esse tema com quem vive isso no dia a dia, o Igor vai bater um papo com o Lucas Cardoso, que é formado em agronomia pela URGS, é mestrando em ciências do solo e atualmente atua como analista de solos na SLC Agrícola. Então fica com a gente que o episódio de hoje está imperdível. Igor, é com você! Lucas, nas aulas de manejo e conservação do solo, a gente discutiu bastante sobre a conservação do solo e como as plantas de cobertura ajudam na saúde do solo. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: como tu vê as plantas de cobertura em um sistema que exporta uma quantidade grande de nutrientes do solo? É uma boa pergunta essa, né? Os sistemas que exportam grande quantidade de nutrientes do solo, né, são sistemas que normalmente estão tendo, né, óbvio, né, balanço negativo de nutrientes. Ou seja, as culturas estão tendo um alto fator ali de remoção. E quando a gente fala nesse ponto de remoção, principalmente do ponto de vista de carbono, a remoção ela vai também estar estimulando a mineralização, muitas vezes, né? Então, se a gente vai estudar ali a eficiência de uso de nitrogênio, por exemplo, né, uma eficiência menor do que 50%, está tendo sobra. Então, a gente vai ter perdas, né, principalmente perdas ali por volatilização, né, lixiviação, e até emissão de gás de efeito estufa, né, principalmente óxido nitroso, né, na parte do nitrogênio. Mas quando a gente tem uma eficiência muito alta, também acaba sendo ruim, né, porque a gente vai ter, muitas vezes, a mineralização da matéria orgânica, né. A planta, híbridos, né, que tem uma grande resposta, né, grandes produtividades, eles vão acabar retirando, né, nutrientes da capacidade que o solo tem, né, da caixa, digamos assim, que o solo tem, né? Então, a parte de mineralização de matéria orgânica vai acabar exaurindo a fertilidade do solo. E as plantas de cobertura elas vão atuar nesse quesito, né, sendo uma ótima alternativa para aumentar o aporte de nitrogênio, principalmente, né, quando a gente conta com leguminosas nesse sistema, né, que vão fazer a fixação do nitrogênio atmosférico. Mas se tu parar para pensar, né, em outras plantas, né, que possuem uma grande densidade de raízes, como por exemplo as gramíneas, né, principalmente ali no cerrado, braquiária, né, ou outras plantas ali que vão ter um outro propósito, elas vão explorar o solo, né, o perfil do solo de uma forma muito mais completa, né, buscando nutrientes em camadas muito mais profundas, né. Se tu utilizar uma planta, por exemplo, como o nabo, né, ele vai estar muitas vezes criando ali bioporos, né, criando canais dentro do solo, que vai fazer com que essa exploração traga nutrientes que antes seriam inacessíveis a culturas comerciais para a superfície. E essa forma que ele traz nutriente, né, para a superfície, depois esse nutriente vai começar a ser mineralizado novamente, né, mobilizado ali pelos micro-organismos, né, na decomposição dessa biomassa, e aí vai também fazer com que haja uma movimentação do nutriente no solo, né? Que obviamente vai facilitar a cultura, não só do ponto de vista produtivo, né, da absorção de nutrientes, mas também, né, do ponto de vista físico, né, favorecendo ali a formação de agregados, né, e também criando, né, canais dentro do solo para melhorar a exploração das plantas, né, a exploração das plantas do perfil, as plantas comerciais. Então elas vão criar a estrada que a planta comercial vai acabar andando, né, no futuro. Lucas, agora na segunda pergunta, eu gostaria de abordar um pouco da tua área de atuação hoje. A gente sabe que a SLC Agrícola tem várias fazendas, tanto no Mato Grosso quanto na Bahia, onde a incidência luminosa é muito alta, e por isso os processos dissipativos também. Então, como que a gente pode cuidar do solo em locais assim? Essa pergunta também é muito boa, né? Essa segunda pergunta, né? A gente tem hoje em dia diferenças claras nos sistemas de cultivo, né? Dos principais sistemas de cultivo do Mato Grosso e da Bahia, né? No Mato Grosso é possível que tu faça uma segunda safra, né? Uma segunda safra de algodão. Enquanto em locais que tem a chuva corta antes, como a Bahia, né? A gente não consegue muitas vezes estar tendo uma segunda safra de uma cultura que tem uma alta necessidade de água, como o algodão, né? Então a gente não consegue fazer um algodão segunda safra. Então, se a gente olhar do ponto de vista, né, de qual sistema de cultivo que vai ser um sistema que vai ter melhor exploração, né, da utilização de plantas de cobertura, no Mato Grosso a gente tem um grande desafio que não vai conseguir posicionar a planta de cobertura, né? Tu vai produzir a soja, o algodão vai estar na sequência, né, algodão segunda safra, e ele vai ficar, né, na área ali, de produção agrícola, vai ficar até ali agosto, mais ou menos, que é quando ele vai ser colhido. E aí a soja vai entrar na semeadura ali na sequência, né, segunda quinzena de setembro, ali, outubro. Então, dependendo do híbrido que for escolhido ali, daqui a pouco a gente consegue posicionar um milho, né, mas o sistema de cultivo mais tradicional é o soja algodão. E esse sistema, do ponto de vista de aporte de carbono no solo, tu não vai ter um grande aporte. Mas que o algodão tem até uma boa produção de biomassa, produção até de biomassa da parte da raiz. Ele tem uma grande diversidade ali de relação CN da parte aérea, né? Um material mais lignificado, né, no caule, com uma relação CN mais alta, e um material com uma relação CN mais baixa nas folhas, né, que vai ter uma rápida decomposição. Ainda assim, nada se compara com
que nem alguns pesquisadores, né, da parte de saúde do solo falam, né, uma vacina de braquiária, né, que vai fazer com que tenha o sistema tenha todos os benefícios da planta de cobertura, né, que aí vai ser também a proteção contra o impacto de gotas de chuva, né, quando tem eventos de grande precipitação. Então, todos esses benefícios tu vai acabar perdendo, né, com o sistema produtivo mais tradicional ali do Mato Grosso. E na Bahia, né, tu também tem um grande desafio, que é como tu tem menos água, né, como que tu vai conseguir posicionar a planta de cobertura no período entre safra, né? Tu vai ter que, muitas vezes, fazer safra, ou tu vai ter que estimular áreas irrigadas, né? Nessas áreas irrigadas daí, provavelmente o sistema econômico mais rentável é colocar um algodão segunda safra, então vai acabar se assemelhando com o sistema de produção do Mato Grosso, né? Então tu vai acabar fazendo um estímulo, né, para um sistema de produção que não vai ser tão interessante também do ponto de vista de utilização de plantas de cobertura do ponto de vista econômico, né? Só que se tu utilizar o sistema de sequeiro, né, na Bahia, tu vai conseguir sempre estar posicionando, na verdade, a planta de cobertura, porque tu vai conseguir fazer só uma safra comercial na maioria dos casos. Então tu vai ali ter uma safra de soja, né, e aí tu vai conseguir posicionar ali uma braquiária depois da soja, né, e se o ano for um ano mais chuvoso, né, que é um desafio enorme, tu pode estar ou substituindo a soja por milho, né, ou colocando milho segunda safra. Então, o grande desafio, né, do Mato Grosso, por exemplo, é tu conseguir fazer uma cobertura entre a colheita do algodão e a implantação da safra de soja. Ou então tu conseguir fazer com que seja rentável economicamente no Mato Grosso, né, tu rodar, né, fazer um ano de algodão, soja-algodão, por exemplo, e depois algodão primeira safra, né, algodão-verão e uma planta de cobertura, né, pré-algodão, ou então fazer com que entre o milho no sistema. E aí, quando o milho entra no sistema também, na segunda safra, tu consegue fazer sistemas mais diversos, como o Santa Fé, por exemplo.